de hoje, vamos aprender sobre sala de aula invertida, no inglês Flipped Classroom. A sala de aula invertida é uma metodologia ativa de aprendizagem pesquisada desde a década de 1990. No entanto, somente começou a se destacar a partir dos anos 2000. Essa metodologia tem sido implementada em instituições de renome, como a Universidade de Harvard e o MIT. E como funciona a sala de aula invertida? Primeiramente, é preciso diferenciar o método tradicional da sala de aula invertida. No método tradicional de ensino, em sala de aula, o professor expõe o conteúdo e depois passa atividades para que o aluno faça fora da sala de aula. Assim, o aluno absorve todo o conteúdo em sala de aula e a fixação da matéria é feita fora da sala de aula. Já na sala de aula invertida, a proposta é de que o professor prepare o material para que o aluno tenha acesso ao conteúdo fora da sala de aula. A ideia é que o aluno internalize os conceitos essenciais antes da aula presencial e, na aula presencial, na sala de aula, juntamente com os outros alunos e com o apoio do professor, ele possa discutir o que aprendeu, refletir sobre o que foi estudado, tirar dúvidas, fazer exercícios para aplicar o conhecimento, ou seja, passa a ser um momento de fixação do conteúdo. Alguns pontos de destaque com relação à sala de aula invertida. A sala de aula invertida é constituída basicamente por duas componentes: as atividades em sala de aula, que necessitam de interação humana, e atividades fora de sala de aula, geralmente com o uso de tecnologias. A aula presencial deixa de ser expositiva e passa a ser prática aplicada. A instrução é um momento individual de aprendizagem e a aplicação de conceitos é um momento coletivo de aprendizagem. A sala de aula invertida é fundamentada em 4 pilares, decorrentes do próprio nome em inglês. O primeiro pilar é ambiente flexível. Ao estudar fora da sala de aula, o aluno tem um ambiente flexível para optar por onde e quando é o melhor momento para estudar de acordo com as próprias necessidades. Além disso, em sala de aula é preciso um espaço físico flexível que se adapte de acordo com a demanda da atividade a ser realizada. O segundo pilar é cultura de aprendizagem. Na sala de aula invertida, os alunos ficam no centro do processo de aprendizagem. Fora da sala de aula, os alunos estudam individualmente e o tempo em sala de aula é dedicado a explorar tópicos com maior profundidade e a criar oportunidades de aprendizado. Como resultado, os alunos se envolvem ativamente na construção do conhecimento. Conteúdo intencional. Este pilar é resultado da reflexão constante sobre o que o professor deve oferecer, o que os alunos devem buscar e quais os recursos mais indicados para a aprendizagem. Educadores profissionais. Este último pilar enfatiza que para o sucesso da sala de aula invertida é fundamental professores bem preparados e comprometidos. A sala de aula invertida ressignifica o papel do professor. O docente torna-se responsável por criar, selecionar e organizar o conteúdo para o estudo individual. E, ao diminuir consideravelmente o tempo destinado às exposições orais em sala de aula, o professor pode concentrar-se em como auxiliar os alunos nas atividades, sanar as dúvidas e dedicar mais atenção às especificidades de cada aluno nos encontros presenciais. E qual é o papel do professor e do aluno na sala de aula invertida? O papel do professor deixa de ser ensinar o que pensar e passa a ser ajudar os alunos a como pensar por si mesmos. O docente, além de preparar todo o conteúdo
que o aluno vai ter acesso fora da sala de aula, deve esclarecer as dúvidas, estimular a interação entre a turma e trabalhar o conteúdo de modo a despertar o interesse dos alunos e motivá-los também em sala de aula. E qual é o papel do aluno? O foco da abordagem é o aluno, que torna-se responsável pelo próprio aprendizado. Na sala de aula invertida, busca-se maior autonomia e o protagonismo do aluno, que deixa de ser aquele que recebe de maneira passiva o conhecimento ofertado pelo professor e passa a ter papel ativo na busca do conhecimento. Aqui são feitas algumas considerações que podem auxiliar no planejamento das atividades que antecedem as aulas, ou seja, das atividades fora da sala de aula. A primeira consideração é elaborar o planejamento. Elabore um planejamento, mas considere que ele pode ser ajustado de acordo com o progresso da turma. Escolha o formato no qual os conteúdos serão passados e em qual plataforma serão disponibilizados aos alunos. Deve ser decidido quais atividades serão feitas em sala de aula e quais partes do conteúdo serão passadas para o estudo fora da sala de aula, ou seja, devem ser previamente definidas as aulas síncronas e as assíncronas. Definir os conteúdos. Defina os conteúdos mais importantes, aqueles que não podem faltar para que o objetivo da aprendizagem daquela aula seja alcançado. Aqui também é importante definir quais os principais resultados de aprendizagem esperados dos alunos. Sintetizar os conceitos. Sintetize cada um dos conceitos com explicações claras e objetivas, preferencialmente com exemplos que favoreçam a compreensão. Preparar o material. Prepare seu próprio material sempre que possível. Utilize ferramentas digitais e busque conhecer quais formas de conteúdo os alunos mais se identificam. Sabe-se que os alunos podem aprender de diferentes formas e a inovação desta metodologia é justamente a quantidade de recursos que o professor pode utilizar para engajar os alunos no processo de aprendizagem. Livros, apostilas, videoaulas, sites, áudios, jogos. Conferir o acesso. Certifique-se que todos os materiais estejam disponíveis aos alunos e que possam ser acessados antes da aula presencial. Instigar os alunos. Instigue os alunos a pesquisarem além do material fornecido pelo professor. Agora, algumas considerações que podem auxiliar no planejamento da aula. Vale ressaltar que esta etapa de assimilação dos conhecimentos ocorre em sala de aula com a presença da turma e do professor. A primeira, então, é conferir. Certifique-se de que os conteúdos foram acessados e compreendidos pelos alunos. Medir. Utilize métodos que o auxiliem a medir o nível de compreensão e assimilação dos conteúdos. Organizar. Organize trabalhos que exijam a aplicação e integração dos conteúdos estudados fora de sala de aula. Consolidar. Disponibilize espaços e atividades que permitam a consolidação dos conhecimentos. Avaliar. Avalie o grau de aprendizagem dos alunos para cada conteúdo proposto. E quais são os benefícios da sala de aula invertida? O primeiro deles é otimização do tempo. O tempo do professor com o aluno deve ser utilizado para agregar valor ao conhecimento, eliminar confusões, esclarecer concepções erradas, aprofundar a compreensão sobre o conteúdo e potencializar o aprendizado. Além disso, sabe-se que se os alunos já têm contato prévio com a matéria, a aula presencial renderá mais. Presença em sala de aula. Um estudo feito na Universidade da Colômbia revelou que, com sala de aula invertida, houve um aumento de 20% na presença dos alunos em sala de aula.
melhor desempenho. Essa dinâmica faz com que os alunos busquem absorver a maior quantidade de informações para mostrar em sala que conhecem o tema e estão preparados para a discussão. Destaca-se que em estudos comparativos, os alunos na sala de aula invertida absorveram até 74% a mais dos conteúdos que no modelo tradicional. Respeito ao ritmo do aluno. A sala de aula invertida permite que o aluno desenvolva e assimile o conteúdo no seu próprio ritmo. O aluno pode ler e reler o conteúdo, bem como pausar, adiantar, voltar vídeos, demandando o tempo que for preciso até compreender. Além disso, a possibilidade de acessar os conteúdos quando e onde quiser ajuda a melhorar tanto o desempenho quanto a qualidade de vida dos alunos, já que eles mesmos poderão escolher o momento mais conveniente de estudar e que melhor se adapta ao seu tipo de aprendizado. Afinal, nem todo mundo aprende da mesma forma. Uso da tecnologia. O aprendizado na sala de aula invertida utiliza bastante tecnologia e materiais extraclasse inovadores. Considerando que os alunos são nativos digitais, eles começam a se interessar mais pelo conhecimento quando o conteúdo é apresentado por meios digitais com os quais são familiarizados. Mas é importante ressaltar que o uso de recursos tecnológicos não é condição para caracterizar uma sala de aula invertida. Desenvolvimento de habilidades. A sala de aula invertida proporciona o desenvolvimento de habilidades como autoestima, autonomia, capacidade de resolução de problemas, colaboração, criatividade, motivação, pensamento crítico, respeito, responsabilidade e trabalho em equipe. Produção colaborativa. Os temas podem ser aprofundados, pois cada aluno traz seus questionamentos, reflexões e dúvidas, o que contribui para a construção do conhecimento de forma colaborativa. Os alunos que compreenderam mais rapidamente o conteúdo podem consolidar a própria aprendizagem, ajudando os outros que ainda não compreenderam. Já os alunos que apresentaram dificuldades, por meio de suas dúvidas, estimulam as discussões. Maior engajamento. Na sala de aula invertida, os alunos são mais incentivados a participar, visto que, por já terem estudado o tema previamente, podem expor com maior facilidade suas ideias e percepções acerca do assunto. Personalização. Esta metodologia também ajuda o professor a identificar quais são as facilidades e dificuldades de cada aluno com o conteúdo. Assim, ele pode direcionar a atenção e pensar em propostas que estimulem ainda mais a aprendizagem. A ideia é proporcionar caminhos diferentes para que cada aluno, em sua individualidade, participe ativamente do processo de construção do próprio conhecimento. E um último benefício: hábitos de estudo. A sala de aula invertida pode auxiliar no desenvolvimento de hábitos de estudo. Afinal, todo o conteúdo que os alunos estudariam na véspera de alguma tarefa de avaliação é dividido em pequenas partes rotineiramente. E como implementar a sala de aula invertida? Vamos abordar alguns pontos importantes. O primeiro deles é o planejamento. Toda metodologia ou novos processos a serem implementados devem ser estudados e compreendidos previamente. Capacitação dos professores. É preciso capacitar os professores a fim de que possam utilizar os recursos da melhor maneira e se sintam motivados a ensinar. Além disso, a sala de aula invertida demanda, para sua implementação, maior esforço do professor, tanto em apresentar a metodologia aos alunos, como em preparar material para o estudo fora da sala de aula. Preparação dos alunos. Os alunos também precisam acreditar nessa metodologia.
É importante que saibam como funciona e que vejam o impacto que poderá trazer ao aprendizado. E tempo. Como qualquer nova metodologia, para que a sala de aula invertida tenha sucesso, é preciso tempo para testes, erros e ajustes. E como avaliar? O indicado é que a avaliação seja formativa. A ideia é de que, ao final dos estudos individuais, o aluno realize um teste para avaliar a aprendizagem. Assim, o professor poderá ter conhecimento das dificuldades dos alunos e dos pontos críticos a serem retomados em sala de aula. O professor também deve avaliar o engajamento do aluno em sala de aula, observando sua conduta, participação em debates, realização de exercícios e envolvimento com atividades em grupo. Cabe aqui destacar que os feedbacks constantes são fundamentais para o sucesso dessa metodologia. Finalizamos então a aula de hoje. Lembrando que serão disponibilizados materiais complementares sobre o conteúdo. Até a próxima aula!